Olá! No programa de hoje, recebemos o promotor de justiça, Roberto Tardelli. Tardelli ficou conhecido nacionalmente após o dia 31 de outubro de 2002, quando Suzane von Richthofen, na época com 19 anos, arquitetou o assassinato dos próprios pais, Marisa e Manfred von Richthofen. Um crime de ação conjunta com o namorado Daniel Cravinhos e de seu irmão, Christian. 9 anos depois, como é que está a vida do promotor Roberto Tardelli? Quais são os casos de grande repercussão em que ele atua? E, principalmente, qual é a grande lição daquele tribunal do júri? Doutor Tardelli, assim como eu, acho que todo mundo gostaria de saber qual é a grande lição que o senhor tirou daquele tribunal do júri. Boa noite. Boa noite. Aquele tribunal do júri, havia uma grande necessidade naquele júri. Quero demonstrar às pessoas, a mim mesmo, incluindo nessas pessoas, que a gente vive um país republicano e que a lei é para todos. Existia uma certeza em muitos de que, mais uma vez, se cumpriria a nossa sina de só prender pretos, prostitutas e pobres. Nós precisávamos quebrar essa tradição. E, por ter quebrado essa tradição, eu acho que foi a grande lição que ficou. Olhe, por menos que você queira, por menos que você goste, a lei é para todos. Isso foi muito positivo para a gente, muito positivo para todo mundo, porque era uma necessidade que a gente tinha. Uma pessoa que veio do interior de São Paulo, uma cidade pequena, como é que foi a sua relação com as câmeras, né? Todo mundo já envolvido nesse caso. Como é que foi o doutor Tardelli envolvido com a mídia? Olha, foi uma coisa natural. No começo foi assustador, assim, né? Me lembro de um dia abrir uma porta e ver algo em torno de 50, 60 jornalistas. Eu queria fechar aquela porta e falar assim, bom, agora eu quero ir para uma quarta dimensão, porque eu não tenho nem o que dizer para tanta gente assim. Eu não sabia que eu tinha alguma coisa para dizer. A gente vai aprendendo essas coisas com o tempo, né? E eu aprendi que a relação de um agente público com os meios de comunicação é uma relação de parceria, com todos. Eu não posso, por uma questão ética fundamental, privilegiar a informação. Não é possível que um órgão de informação, qualquer que seja, tenha de mim uma informação que eu não dei a outro órgão que trabalha na mesma atividade que ele. Nesse caso especificamente, doutor Tardelli, a imprensa ajudou ou atrapalhou? Ajudou. Qual é a sua opinião? Olha, todo mundo que diz que a imprensa atrapalha, diz isso de uma forma um pouco refletida, de uma forma também bastante passional. Normalmente, quem diz isso é de algum meio de comunicação que se sentiu prejudicado nessas grandes coberturas. Bom, então, doutor Tardelli, vira um caso até pessoal, é isso? Eu acredito que sim. Sempre que algum especialista, acho impressionante como nós temos especialistas no Brasil, nossa quantidade de tudólogos, os especialistas em tudo, né, é impressionantemente grande. Eles sempre estão criticando a cobertura de algum meio de imprensa que preponderou. Na verdade, não é a cobertura da mídia em si. É inevitável que a imprensa repercuta aquilo que as pessoas estão repercutindo. Isso não tem como a gente evitar e nem seria recomendável que a gente o fizesse. Agora, claro que a mídia participa. Participa bem? Participa bem. Eu não consigo ver, salvo nas hipóteses em que há uma censura prévia estabelecida sobre determinado tipo de informação, como a mídia não atue bem nesses casos. Vamos pegar o último caso, para não ser um caso próximo da gente, assim. A mídia atuou maravilhosamente bem, por exemplo, no caso do diretor do FMI, lá nos Estados Unidos. Mas nesse caso, especificamente, é o caso de uma tragédia familiar, né? Sim, havia uma tragédia familiar, e eu acho que essa tragédia familiar foi respeitada pela mídia. Claro que existem, quando a gente fala mídia, a gente está falando num povo de 100 milhões de pernas e braços, né? Lógico que vai haver a exploração midiática de alguma coisa negativa, sempre há um programa do mau humor, né?
daquele humor feito para humilhar as pessoas, daquele humor feito de porta de festinha, de porta de balada, aquele humor que procura a pessoa na situação constrangedora para deixá-la ainda mais constrangida. Então, esse tipo de humor, o senhor é contra? Não, eu não... Essas brincadeirinhas inadequadas, o senhor é contra? Eu não vejo como é que alguém pode ganhar a vida humilhando os outros. Eu não consigo entender isso. Como é que alguém paga as suas contas, tá tudo certo, tá todo mundo trabalhando. Olha, o ladrão está trabalhando, o traficante está trabalhando, está todo mundo trabalhando. Todo mundo rouba, todo mundo faz alguma coisa ruim para pagar alguma coisa. No regime capitalista a gente vive assim. Olha, ele vai comprar o traficante vai comprar uma roupa para o filho, ele vai vender cocaína. Mas no caso da Suzane, por exemplo, é uma pessoa envolvente, o senhor concorda? Sim, ela é envolvente. Isso despertou o quê? Uma cobertura na mídia que me pareceu maravilhosa, que é a mídia informativa, que é aquilo que as pessoas querem saber. E um trecho, um pedaço, um segmento, um fragmento, sei lá que nome dá isso, Isso aconteceu no julgamento, por isso eu estou dizendo em primeira pessoa, não estou dizendo, olha, de uma exploração humorística que me pareceu absolutamente inadequada, absolutamente inoportuna. Eu cheguei a perguntar para esses humoristas, repórteres, algumas coisas assim, um repórter que não enxerga muito bem, que tem problema de acuidade visual, como é que você pode querer sustentar a sua família humilhando os outros? E como é que o profissional Roberto Tardelli consegue ficar de fora dessa situação toda? Do envolvimento da mídia, a opinião pública. Como é que fica o profissional Roberto Tardelli nessa situação? A gente tem que adquirir, primeiro, nós temos que não temer as pessoas. É impressionante como um agente público, político, depois que se elege, teme as pessoas. Porque a gente teme, na verdade, ser cobrado por aquilo que a gente deveria estar fazendo e por alguma razão não está. Olha, a justiça vai bem no Brasil? Claro que não vai. Lógico que não vai. Se o motorista de táxi sabe, o porteiro do prédio sabe, a faxineira sabe, o dentista sabe, o varredor de rua sabe, todo mundo sabe, não vai bem no Brasil. O senhor deixou de fazer alguma coisa que pesou na sua consciência? Não. Isso eu posso te afirmar o seguinte, em 28 anos de carreira, posso ter errado várias vezes. Eu sempre comparo minha carreira com um batedor de pênalti, não é todo pênalti que a gente acerta. Mas nenhum eu quis errar. Que a gente tem que acertar, não é, doutor Tardelli? De nenhuma forma eu agi dolosamente com ninguém. E isso me deixa a consciência muito tranquila. Os erros que eu os cometi porque eu interpretei mal a realidade. Pode ter acontecido. Um promotor de justiça é um fiscal? É um fiscal da lei. É um fiscal da lei. Só que o fiscal é como, me desculpe aí a comparação com o futebol, é como o bandeirinha. Muitas vezes ele marca o que não existe. Ele atrapalha a jogada, ele estraga o jogo, ele perturba o espectador, às vezes, erroneamente. Mas ele está lá para cumprir um papel que é dele. Claro. A questão que a gente trabalha é a seguinte, nós trabalhamos numa demanda social delicadíssima, que é a demanda da justiça criminal. As pessoas têm medo da justiça criminal e têm alguma revolta por ela, que é justo ter. Claro. Agora eu quero citar que no seu blog tem muitas frases polêmicas. E eu queria que o senhor comentasse esta aqui, por exemplo. Os direitos não são iguais. Desgraçadamente, não são iguais. Todos já testemunhamos isso de alguma e dura maneira da vida. O que o senhor acha disso? Eu sei que é sua frase, mas isso não é um contrassenso para um promotor? Olha, seria se não fosse, desculpe essa é a constatação que a gente faz vivendo a vida. Eu sou promotor, mas não deixo de ser cidadão. Eu frequento estádio, eu ando de metrô, pego ônibus, eu converso com as pessoas, eu olho, ninguém é cego, basta você chegar numa prisão, numa cadeia, qualquer que seja, você vai ver lá qual é a renda per capita daquelas pessoas, daquelas famílias.
80% das famílias, ou mais até, não são famílias pobres. São famílias que estão abaixo da linha da pobreza. E até pela sua ligação às questões sociais, o senhor acha que no caso Richthofen, por exemplo, esse abismo entre as famílias, né, uma diferença muito grande de classes, de cultura, de até parte financeira, o senhor acha que esse foi o ponto forte do crime? Não. O ponto forte do crime foi a vontade que ela teve, a vontade regente do grupo era dela. Né? Ela sempre foi a líder do grupo. Né? A vontade era dela. O que houve foi uma ocasião de maravilhas de encontrar alguém apaixonado e voluntarioso, que foi o namorado. Né? Mas a vontade, aquilo que em direito a gente chama de vontade reitora, desculpe esse palavrório jurídico, né? A vontade que dirige o grupo, essa vontade era dela. Né? Tirando o caso Richthofen, que foi um caso muito pesado, quais outros casos de grande repercussão que o senhor atuou? Olha, a gente atua em casos de repercussão naquilo que a gente chama de repercussão jurídica. Uma das situações que mais me deixaram, assim, passando noite sem dormir, foi um caso recente que nós tivemos de uma menina, de uma garotinha de 5 anos, linda, morta num ritual de magia negra. São momentos em que a gente vê assim, a maldade humana não tem limite. Porque a criança morreu da forma mais indefesa possível. Morreu levando horas para que isso acontecesse. Foi uma morte cruenta, uma morte cheia de rituais, né? Para uma adoração absolutamente doida, um negócio absolutamente feito para o ódio e não para o amor. Né? Eu me sinto muito atingido pessoalmente quando eu estou diante de um julgamento em que eu percebo que aquela pessoa ela é de muito boa índole, de boa família, tem lá toda a sua história profissional, que é a história de nós todos. Olha, trabalha, sim, leva a sua vida, tipo de vida, e um dia, naquele mau dia, comete uma grande tragédia. É. O senhor consegue diferenciar essa pessoa? Ah, consigo. Que é boa e, de um momento para o outro, ela se torna uma pessoa má? Não, não é uma pessoa má. Existem situações que tornam, situações que vão se repetindo. Isso é uma coisa, eu não sou psicólogo, não estou afirmando como psicólogo. Estou afirmando como promotor que observa a realidade. Né? Que um dia elas podem chegar numa situação de explosão. Por exemplo, o trabalhador que mora na periferia de São Paulo, ele vai pegar 2, 3 ônibus, 2, 3 horas para ir e para voltar. Ao longo de muitos anos, um dia no bar, isso pode ser para ele fatal. Um dia no bar, aquilo que jamais teve consequência, naquele dia pode ter. Não significa de jeito nenhum que ele seja um assassino, que ele seja perigoso, que ele seja um mal para a sociedade. Ele cometeu um crime grave. E para essa pessoa nós não temos a resposta adequada. Mas aí é que entra o promotor, né? Aí entra o profissional, porque aí o senhor tem que separar o profissional, sem dúvida, do pessoal. Do pessoal e separar também o seguinte, muitas vezes a gente tem que separar o que é legal do que é justo. Eu não posso, em nome de um legalismo, pleitear e lutar por aquilo que é injusto. E não é uma linha muito tênue entre o legal e o justo? Muito. Muito tênue. Muitas vezes aquilo que é legal não é justo. Né? Aquilo que a gente fala assim, olha, nesta situação, qual é a minha medida? Nesta situação, quantos de nós poderíamos explodir? Uma coisa é aquela pessoa que mata friamente a outra. Outra coisa, completamente diferente, é a pessoa que explode diante de condições de vida extremamente adversas. Doutor Tardelli, tem uma pergunta para o próximo bloco. Eu quero saber se os conselhos tutelares criados em 1990, claro, para proteger as crianças e adolescentes, funcionam.
Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Mas antes, vale lembrar que o cartão de visita tem apoio da Dentfix e da Formato Móveis. Bom, eu deixei uma pergunta antes do break. Eu quero saber se os conselhos tutelares criados em 1990 para proteger as crianças e adolescentes funcionam. Funcionam, doutor Tardelli? Nós temos que entender o seguinte para poder compreender essa questão. Criança vítima de abuso sexual e vítima de violência são crianças que necessitam de um atendimento especializado. Não é de um atendimento voluntarioso. Não é de um atendimento bem intencionado. Boas intenções não vão atender uma criança que necessita de algo especializado. Eu me permito fazer uma comparação, se você deixar, 2 minutinhos só. Vamos imaginar que existisse um conselho cardíaco, que todas as cidades tivessem que estruturar um conselho cardíaco. Todo mundo que tivesse dor no peito chamasse o conselho cardíaco. Você está na sua casa, assistindo televisão, sente uma forte dor no peito, fala, vou infartar, estou morrendo, liga para o 112 qualquer coisa, vem lá o conselho cardíaco, que é formado por um motorista de táxi, um atendente de creche, um tio da Kombi, né? Vou morrer. Eu percebo que o senhor fala muito de crianças, o senhor é muito ligado às crianças, né? De onde vem esse sentimento? Vem da necessidade que eu entendo que o Brasil possui de definir essa questão da infância com muito mais seriedade, com muito mais atitude de Estado do que me parece, me perdoem aí os colegas, me perdoem as pessoas, o Conselho Tutelar não foi uma boa ideia. Não foi? Não foi uma boa ideia, porque ele carece dessa especialização que a criança necessita. Olha, alguém que foi vítima de abuso sexual, com 8, 9, 10 anos de vida, é uma pessoa que necessita de um atendimento altamente especializado, sob pena de aprofundar aqueles traumas que ela já sofreu. O senhor fala com propriedade, então eu percebo e até constato que o senhor deve ter filhos, né? Tenho filhos, tenho atendimento nesse sentido, vivi várias situações assim. O que a gente tem que pontuar é o seguinte, não são atitudes voluntaristas. Não é uma atitude de alguém que vai buscar uma criança que está sofrendo no céu. Isso é muito mais complicado, é muito mais complexo, é muito mais profundo. O que hoje nós temos nos conselhos tutelares, na verdade, é, de novo, um patrulhamento da periferia. Então, que tipo de acompanhamento? Médico, psicológico. O primeiro acompanhamento é o acompanhamento médico. Sim. Primeira questão é a questão médico e ginecológica, né? Depois o acompanhamento psicológico, depois o desdobramento jurídico, né? Nós não temos que pensar juridicamente de imediato. De imediato nós temos que salvar aquela criança. E a escola? Onde fica a escola? Qual é o papel da escola? O que muitas vezes acaba acontecendo? A criança vítima de abuso sexual, ela é tirada da família e levada para uma entidade que hoje chama entidade de acolhimento. O que significa isso? Essa criança foi exilada. Ela, de um momento para o outro, ela é vítima da violência dos pais, é vítima da atitude do Estado e vai morar numa instituição onde ela não conhece ninguém. O senhor falou que tem 2 filhos, não é? Como é que o senhor lida com seus filhos quando eles começam a questionar? Num caso como o da Richthofen, por exemplo, ou outros casos mais graves, da menina que o senhor comentou, seus filhos começam a questionar. Como é que o senhor reage com eles? Eu sou muito tranquilo. Nossa, eu acho que... O senhor responde as perguntas que os filhos fazem? Respondo, claro, respondo. Mas assim, eles brincam comigo, eles falam assim, olha, às vezes tinha que ser um pouco mais, sabe, mais durão. Eu não consigo ser muito durão com eles, né? Os limites em casa são muito negociados. O que é ser durão como pai? Eu não sei, Neto, eu não sei. Talvez seja impor alguma coisa unilateralmente. Eu não acredito em imposições unilaterais. Eu acredito assim, se eu impuser algo unilateralmente, em muito pouco tempo vou estar criando a clandestinidade. Eles vão continuar fazendo sem que eu saiba. Mas mesmo não sendo durão, os seus filhos agem da forma que o senhor gostaria que eles agissem? Agem. Eu não tenho nenhum... Eu tenho um orgulho da Fernanda, um orgulho do Breno, que eu às vezes até me emociono demais com isso. Eles nunca me deram nenhum motivo de decepção. Nunca. Eles dão motivo de alegria para mim todo dia, um dia a mais, uma alegria a mais. Até torcendo para o mesmo time? Tudo. Roxo, assim, como tudo. O senhor, torcendo para o Corinthians? Somos corintianos todos em casa, né?
eu não tenho, assim, vamos por exemplo, a grande questão doméstica, não é? O horário de chegar em casa. Né? Mudou. Olha, pai, mãe de hoje, eu tenho 54 anos, minto, 53. Opa, já está pulando. Ó, já pulei um, né? 53 anos. Quando a gente tinha 17, meia-noite as coisas já tinham acontecido. Hoje, meia-noite as coisas ainda não aconteceram. Tem novela começando à meia-noite hoje. Começam a acontecer. Começam a acontecer. Né? Mudou muito isso. Mudou muito, com uma vantagem. Quando a gente saía de casa, eu me lembro muito bem disso, né? Nós não tínhamos celular, não tinha nenhum meio de comunicação. Nossos pais não tinham a menor noção de onde nós iríamos estar. A não ser quando levavam até o local. Só até o local, não é? Depois, por isso que eles tinham que ser muito mais duros conosco. Porque a partir do momento que a gente saía de casa, eles perdiam completamente a pista de onde nós estávamos. Então, na sua opinião, a tecnologia não está só a favor da juventude, está a favor também dos pais, nesse caso. Claro, lógico, tem celular, tem iPhone, tem iPad, tem iPosso, tem aí tudo hoje, não é? Nós temos que usar essa tecnologia a nosso favor. Olha, liga para o seu filho. Bom, antes não podia. Antes, se o meu pai me ligasse, ele não ia me achar em lugar nenhum, porque não tinha telefone. Né? Ter telefone, o telefone era algo para rico, me lembro bem disso. Né? Não eram todas as casas que tinham telefone, algumas casas tinham telefone. Por falar em casa, deixa eu entrar um pouquinho na sua vida pessoal. Quem é que faz o almoço do domingo em casa? Quem é que cozinha no final de semana? Quem gosta de brincar um pouquinho na cozinha? Eu gosto muito de ir para a cozinha. Acho que é a única coisa que eu faço decentemente, né? Que é cozinhar alguma coisa. Assim, eu gosto de cozinhar, eu gosto realmente. Né? Não sou um gourmet, não sou um gastronomista. Não faz pratos elaborados? Não... Faço alguma coisa elaborada. Tá vendo? Está escondendo o jogo. Não hein? é que aquela história, eu vou fazer um lombo de castor recheado com filé de cervo do Canadá. Isso não vai rolar nunca. Né? Mas sai um risotinho legal, sai um cordeirinho da hora, sai um bifinho bacana, isso sai. Né? Não que demore muito tempo, porque a gente tem tão pouco tempo de ficar efetivamente juntos, né? Que o que é legal é levar a comida na mesa para todo mundo sentar e comer ali. Tem uma imagem sua no tribunal de júri, o senhor já sabe o que eu vou falar, já está até rindo, né? De toga, comendo uma tortinha de morango, doutor Tardelli. Mas me fala como é que é isso, é só para relaxar? Como é que faz? Olha... Quando aconteceu, um dos lugares mais interessantes foi o programa desses meninos lá da Record, do Edu Guedes, né? Então estava a Ana Hickman, estava o Brito Júnior. Né? Hoje em dia é um programa onde eu me sinto muito bem. Né? Eles tratam a gente muito bem, é muito gostoso estar lá. E o Edu é um cara de uma simpatia. Não gostar do Edu somente é possível depois de um requerimento em 3 vias para ele, assim, né? Ele é educado, ele é simpático, ele é um cara agradável. E um dia que eu estava muito tenso, né? E ele estava fazendo... Ele falou de uma torta de morango. Eu falei, nossa, era tudo que eu precisava agora. E eu inadvertidamente disse isso. Porque eu me senti tão à vontade com ele que eu me esqueci que eu estava, na verdade, diante de uma gravação. E é essa ideia também aqui do nosso programa. Mostrar que pessoas da lei... Né, que são fiscais da lei como o senhor, também têm esse lado descontraído, também vivem de uma forma normal. Cozinham, por exemplo, comem tortinhas de morango como todo mundo. Pastel de feira, meu Deus, isso é uma instituição em São Paulo. Pastel de feira, né? Deve haver ainda, algum vereador vai propor isso, nós temos um feriado para tanta coisa, mas devia ter um feriado municipal em São Paulo em que as pessoas fossem comer pastel de feira. Você ia ver o dia do pastel de feira com caldo de cana, não é, doutor? Você ia ver o ibope desse feriado, né? Feriado especial, hein? Quem sabe? Doutor Tardelli, eu tenho a última pergunta agora. Eu quero saber para quem o senhor entrega o seu cartão de visita. Eu entrego o meu cartão de visita com admiração incondicional a Nelson Mandela, o grande pacificador do século XX. Nelson Mandela, uma boa entrega. Sonhador, preocupado com o respeito à dignidade humana e um apaixonado pelas crianças brasileiras. Para nosso convidado de hoje, sempre será possível plantar a gentileza nos corações humanos, mesmo em uma sociedade marcada por tantas tragédias.
Hoje tivemos no nosso cartão de visita o promotor de justiça, Roberto Tardelli. Boa noite e até a próxima semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.